Olá, pessoal, tudo bem? Professora Paula falando. Hoje vamos ter uma aula sobre origem do universo e do sistema solar e do planeta Terra, tá bom? Então vamos lá. Aula sobre origem do universo. Pô, já parou para pensar quando foi que tudo isso começou a acontecer? Quando que o universo surgiu? Por que surgiu? Eu acho que são muitas perguntas que todo mundo em algum momento da vida faz, né? Eu pelo menos fazia quando eu era, não que não faça hoje, mas fazia muito quando era criança e eu acredito que as crianças pensam muito, né? Da onde que tudo isso começou, né? Então, nós vamos ter aí para a origem do universo, nós vamos ter duas frentes assim de explicações, tá? A primeira frente que eu vou falar para vocês é a frente das teorias religiosas, né? Então, a origem do universo, a origem do sistema solar, do planeta Terra, ela vai ser explicada através, né, do olhar, da visão das religiões. Então, no caso da religião cristã, ela vai explicar que Deus deu origem ao universo, ao sistema solar, ao planeta Terra e todos os seres vivos, criou em 7 dias, descansou. Como é que é? Em 6 dias, descansou no sétimo, né? Tem toda essa explicação lá no livro de Gênesis, na Bíblia, né? Outras religiões vão dar outras explicações, mas todas elas sempre baseadas é, na criação através de um Deus, né? Então, um Deus ou deuses criando tudo o que existe, tá? Então, essas são as teorias religiosas. E nós vamos ter as teorias científicas, perdão. As teorias científicas, elas vão explicar a origem do universo através do olhar da ciência. Então é o seguinte, a ciência, ela só acredita naquilo que ela pode provar. Então, para ela provar algo, ela vai fazer experimentos, ela vai fazer testes, ela vai fazer cálculos, vai fazer observação para chegar, né, a uma teoria, a um, né, para chegar em uma conclusão. Então, a ciência, ela só acredita naquilo que ela pode provar, tá? Então, por exemplo, a ciência ela não vai defender que o universo foi criado por um Deus. Por quê? Porque ela não pode provar a existência desse Deus ou deuses. Né? O que a ciência consegue provar? Ela consegue provar a existência de Jesus Cristo, que foi um homem, existiu mesmo, tá na história, né? Enfim, agora os milagres, as coisas que foram feitas, a ciência não consegue provar. Então ela não entra aí nessa seara, né? Ela defende aquilo que ela consegue provar. Tudo bem? Então a ciência não vai defender as teorias religiosas. A ciência vai defender as suas teorias, porque é o que ela consegue provar, tá? Ah, professor, e agora o que eu faço da minha vida? Acredito nas teorias religiosas ou acredito nas teorias científicas? Não sei, é uma conclusão que você mesmo vai chegar com você mesmo, né? Tem alunos que vão continuar acreditando nas teorias religiosas, tem alunos que vão ficar balançados, vão falar, pô, não sei. Tem alunos que vão acreditar apenas na teoria científica. Isso é uma construção que cada uma das crianças, né, cada um de vocês vão fazer dentro de si, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente vai fazer uma prova, um vestibular, sei lá, o que é que vai ser pedido para nós? Vai ser pedido o conhecimento científico. Porque o conhecimento religioso, ele é muito diverso e cada religião explica as coisas de uma maneira. Então, não tem como cobrar um conhecimento religioso numa prova. Isso não pode. Então, o que eu quero dizer? O que é que vai ser cobrado na minha matéria e quando vocês forem fazer vestibular, enfim, o conhecimento científico, tá? Então, você tem que ter esse conhecimento científico e saber explicar, entender a teoria, né? Ter o conhecimento. Agora, professor, eu tenho conhecimento, mas eu continuo tendo fé. Ok, seja feliz e vai dar tudo certo,
tá? Só quero que vocês entendam que a gente vai separar uma coisa da outra aqui. Tudo bem? Eu sempre faço essa explicação para evitar maiores, né, aborrecimentos desnecessários, tá? Então, aqui a gente vai falar de conhecimento científico. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a ciência, ela explica, por exemplo, que o universo, ela tem várias teorias para a origem do universo, tá? Existem outras, não é só essa que eu vou falar. Mas a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang. O que significa Big Bang? Significa grande explosão. Então, essa teoria, ela defende que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, tá? Vou beber água porque eu já dei muita aula hoje. E a garganta já tá. Então, como é que começa isso, né? Então, existe um telescópio chamado telescópio Hubble, e esse telescópio, ele consegue captar a luz de algumas estrelas. E aí, o que esse telescópio conseguiu ver? Que as estrelas, a luz delas, né, elas estão se afastando. Então, se essas estrelas elas estão se afastando cada dia mais, significa que em um dado momento tudo isso estava junto em um único ponto, tá? Então, essa é a primeira evidência de que essa teoria ela é verdadeira, ela é bem provável de ser a mais, né, é a mais aceita por conta disso, porque as provas que existem são mais robustas. Então, por exemplo, essa prova aí captada pelo telescópio, que mostra as estrelas se expandindo e se distanciando, então, se estão se distanciando é porque em algum momento estavam juntas, tá? Tudo isso estava junto, unido em um único ponto. Então, esse único ponto onde tudo estava reunido, a gente chama de ponto primordial. Então, o que era esse ponto primordial? Toda a matéria que a gente conhece, né, hoje em dia, ela estava condensada nesse único ponto. E aí, essa força que tinha dentro desse único ponto foi tão grande que fez com que houvesse uma explosão. Então, quando há uma explosão, tudo que está unido se separa. Então, toda a matéria que estava condensada aqui no meio, ela explodiu e se espalhou, se expandiu, dando aí origem ao universo. Mas quando o universo surgiu, ele já não nasceu bonitinho, assim, com as estrelinhas, com os planetinhas, tudo bonitinho. Não. O que vai acontecer? Uma explosão, e aí a matéria que está aqui explode, se expande e espalha essa poeira cósmica aí, dando origem ao universo e ao tempo e ao espaço, certo? Então, o que eu vou ter é uma grande nuvem de poeira, nuvens de poeiras que se espalham, tá? A partir dessas nuvens de poeira cósmica, né, que tinha toda essa matéria, é que nós vamos começar a ter a formação das galáxias, perdão, planetas, estrelas, sistemas, né? Tudo a partir disso. Então é uma evolução, as coisas vão acontecendo aos poucos, tá? Então, o que mais a prova mais robusta, assim, uma das provas mais contundentes que faz com que os cientistas acreditem que o Big Bang deu origem ao universo é por conta desse distanciamento que está acontecendo entre as estrelas. Então, se está acontecendo um distanciamento, é porque em algum momento estava tudo junto. Beleza? Isso aqui eu já falei. O universo ele surgiu por volta de 15 bilhões de anos atrás, tá? 15 bilhões. E não nasceu já bonitinho assim como eu falei. Então, aqui é uma imagem que ilustra como pode ter sido a origem do universo. Então, toda a matéria é condensada em um único ponto, em determinado momento ela explodiu, né? Se expandiu, se espalhou aí, espalhando essa nuvem de poeira, tá? E aí, por que eu falo bastante de nuvem de poeira? Porque uma dessas nuvens de poeira vai dar origem ao nosso sistema solar, tá? E eu vou falar dele agora. Então, o sistema solar, ele se formou há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás,
tá? Tudo que existe no sistema solar surgiu por volta dessa data aí, tá? Então, o que eu tenho no sistema solar? Eu tenho a nossa estrela, que é o Sol, eu vou ter os planetas, que giram, né, em torno do Sol, vou ter os meteoros, asteroides, cometas, satélites, entre outros, tá? Outros. Quando eu falo de sistema solar, eu tô falando de todos os corpos celestes que compõem o sistema solar, tá? Todos eles vão surgir a partir de uma mesma nuvem de poeira, de uma mesma nebulosa, tá bom? Então, eu tô mostrando na imagem aí, existe uma nuvem de poeira cósmica que veio lá do Big Bang, tá? E aí, o que acontece? No centro dessa nuvem de poeira, eu vou ter a formação do Sol. Então, essas partículas dessa matéria que estão nessa região, elas vão se agregando, reagindo e vão formando o nosso Sol. Quando esse Sol está em formação, nós não chamamos ele de Sol já, nós chamamos ele de protossol, tá? É um Sol iniciante aí. Então, esse Sol ele vai se formando e essa nuvem de poeira que está mais na periferia, ao redor desse protossol, né, desse Sol que está se formando, essa nuvem de poeira, ela vai começar a se agregar em algumas partes, haver colisões, né? E a partir dessa nuvem de poeira externa, mais externa, nós vamos ter a formação dos planetas, tá? E por que a gente acredita que é dessa forma que o sistema solar surgiu, né? Surgiu de uma mesma nebulosa. Porque eu vou ter o Sol, né, nesse centro aí de gravidade, e o Sol ele exerce uma força de atração em relação aos planetas, né? Os planetas eles giram em torno do Sol. Então, por ter essa força de atração, acredita-se que eles vieram de uma mesma nuvem de poeira que acabou dando origem, né, ao Sol e os seus planetas e todos os corpos celestes que estão ali no sistema solar. Beleza? Só que quando o sistema solar se formou, ele já não é uma coisa rápida, é isso que eu quero que vocês entendam, é uma evolução, tudo é muito devagar, vai acontecendo aos poucos, tá? E por que eu tô falando isso? Porque o nosso planeta Terra faz parte do sistema solar, então ele tá sendo formado aí nesse momento também, tá? E o planeta Terra, o nosso planeta, ele surgiu por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. Então, sistema solar 4,7, planeta Terra 4,6. Perdão. E quando ele surgiu, ele já não era dessa forma como a gente conhece hoje em dia, né? Ele era bem diferente. Então, ele era uma massa magmática quente, extremamente quente, tá? Vou mostrar uma imagem aqui, ó, a imagem da esquerda, tá? Então, o planeta Terra, ele era quente, muito quente. Conforme ele vai esfriando, ele vai dando origem à parte litosférica do planeta. O que é a parte litosférica? É a parte rochosa do planeta, tá? Depois o planeta ele vai sofrendo várias mudanças, então ele passa por terremotos, maremotos, tem vários abalos sísmicos, e aí tudo isso vai fazer com que esse planeta vá se modificando. Depois a gente vai ter a formação dos oceanos, e depois a gente vai ter a formação também. Na verdade, antes, né, eu vou ter a formação da camada de gases do planeta Terra, né? E a camada de gases ela é muito importante porque é ela que vai permitir que a vida exista no nosso planeta, tá? Então surgem aí os gases que vão proteger o nosso planeta dos raios ultravioletas e nós vamos ter também a surgimento do gás oxigênio, né? Vapor de água, que depois vai contribuir na formação dos primeiros oceanos. Isso tudo é uma evolução, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Em outras aulas eu vou falar melhor sobre a origem do planeta Terra e o surgimento da vida, né?
Então, assim, quando que a vida surge no nosso planeta Terra? A vida surge a partir da formação dos primeiros oceanos. E aí nós vamos ter a formação de seres unicelulares, muito simples, né? Não vai nascer um ser humano lá já perfeito, pluricelular, com células eucariontes que são mais complexas, né? Primeiro vai surgir um ser procarionte, simples, né, unicelular, e vai acontecendo as evoluções e vão surgindo os seres mais complexos. Então, tudo na natureza surge de uma maneira evolutiva e devagar, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E agora a gente tem o formato aí do planeta Terra e do seu satélite natural, que é a Lua, tá? O planeta Terra, qual é a forma geométrica do planeta Terra, né? Porque agora é moda falar disso, né? Então vamos esclarecer isso, né? Então, os movimentos de rotação e translação que o planeta Terra fazem possibilitaram essa forma esférica do planeta Terra. Então, essa rotação e essa translação foi moldando o planeta num modelo esférico. Na verdade, o planeta Terra ele é um modelo esférico que tem um achatamento nos polos, né? Então, esse modelo esférico com achatamento nos polos a gente chama de geóide. Então, o planeta Terra ele tem um formato geóide, é um formato esférico, né? Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia é moda falar que o planeta Terra que a Terra é plana, enfim, né? Então, uma total forma de desacreditar a ciência, né? Com tantos estudos, com tantos telescópios que estão por aí, né? Satélites, e a gente já vê o planeta milhares de vezes, viu o formato dele, e ainda tem pessoas nos dias atuais falando que a Terra é plana, né? Então, vamos prestar atenção aí, né? Vamos sempre procurar os dados, as informações, procurar o que a ciência tem a nos mostrar. Beleza, pessoal? Então, por hoje, perdão, por hoje é só. Então, um grande beijo e até a próxima.